Ok, bom dia. São 6h11, quarta-feira, 29 de abril. Vou repetir, 6h11, quarta-feira, 29 de abril. A data de hoje não me lembra nenhuma efeméride, exceto o nascimento de Ernesto, certo? Um cara que eu conheci e que vem lá das bandas do Xingu, das matas do Xingu, do Vale do Xingu, periferia do Pará, periferia da América do Sul, periferia do Brasil, periferia do mundo, colonizado, sim, e não sim colonizado, certo? E assim, do ponto de vista do nazista, Hitler é povo de segunda categoria, talvez pior, porque nem na Europa nós estamos, certo? Hitler achava que ali os poloneses, ali ao redor, os franceses, os eslavos ali, os ucranianos, os russos, eram povo de segunda categoria. Não mereciam ter ali o território que tinham, certo? E por isso ele precisava daquele território para ele, para o povo dele, o povo supremacista, descendente de Neandertais, certo? Povo vigoroso, gigantesco, parecido com Teodorico, sabe? Que acompanhou Écio numa batalha, sabe? E se fudeu, entendeu? O Teodorico. Mas havia muitos outros Teodoricos, certo? O filho dele, sabe? Logo assumiu o posto de comando do pai na batalha, sabe? Porra, bicho, foi foda. Mas assim, o Ernesto, ele vem ali, sabe? E a prova ali, sabe? A prova da carência, a prova, sabe, da baixa categoria, certo? Foi o serviço de saúde que deu atenção para o irmão dele, quando o irmão dele caiu de um pé de abieiro, certo? Um pé de abil, certo? O pé de abil, o pé é o abieiro, certo? Abieiro ou abilzeiro, eu não sei. Uma prima que ele tinha, o irmão, o irmão de Ernesto, mestre, estava com ele e ela devia ter ali, sabe, enquanto o guri tinha ali, talvez ali uns 6 anos, ela devia ter o dobro da idade, certo, 14 anos. Era sobrinha da mãe de mestre, certo, filha da irmã da mãe de mestre, certo. A mãe de mestre, digo melhor, que mestre, rapaz, que porra nenhuma, vou repetir toda a história de novo. Essa pequena que estava com o irmão de Ernesto, sabe? Que o mandou subir num pé de abil, certo? Numa tarde, lá em Altamira, certo? Era sobrinha de mestra, certo? Que teve uma irmã, nessa época a irmã de mestra não estava mais, sabe? Nos registros, nos registros cósmicos, certo? Já tinha, sabe, falecido, não sei por que causa ela faleceu, tá certo? Eu não sei se foi ataque de coração, eu não sei. Sei que ela deixou 2 filhas para trás, certo? E essas filhas acompanhavam a avó, a mãe de mestra, certo? E numa tarde em Altamira, essa menina de uns 14 para 15 anos, talvez, sabe, pediu pro moleque subir. Rapaz, o moleque foi subindo, subindo, subindo. Aí de repente, rapaz, ele pisou num pau fraco, podre, talvez, sabe? O corpo dele desabou no chão e caiu sobre a perna esquerda e a perna esquerda quebrou o fêmur, rapaz. Vê se pode uma porra dessa. Não sei como ele chegou num serviço de atendimento de saúde precário da cidade, sabe? Altamira era uma cidade de
como é que a gente diz, hein? Era um ponto ali, sabe, onde se reuniam os catadores ali, sabe, de castanha, os cortadores de seringueira, sabe? Era um entreposto, era um posto econômico ali, sabe, ali no Xingu, certo? E servia, sabe, para ali, sabe, deixar suas terras ali para as bandas ali do alto, como eles diziam, ali para as bandas de São Félix, principalmente, sabe, se deixava o território fazer estradas, sabe, de corte de seringueira e estradas a castanhais, tá certo? E ali a coleta da castanha do Pará, tá certo? E tinha uns sujeitos que iam, sabe, fazer esse extrativismo ali na mata, tá certo? Aí aproveitavam para fazer também abate de animais para tirar pele, sabe? Animais silvestres, onça, sabe? E outros, jacaré, tá certo? E outros animais aí, sabe, de pele aí, de pele comercial, tá certo? Eu não sei se o veado era uma pele de interesse, sabe, de interesse comercial. Não sei. Eu só sei que para ali iam essas pessoas, sabe? Elas chegavam, tinham que pedir permissão, tinham que ter uma autorização do Zé Porfírio, certo? E que era o manda-chuva ali na região, um cara cheio de relações políticas. Me parece que ele chegou a ser senador, ele tinha um vapor com o qual ele vinha até ali, sabe, nos limites do município, ali, sabe, no Igarapé, no rio Tucuruí, tá certo? Eu não sei se ele chegava no porto de Tucuruí, era um barco pesado, talvez fosse, certo? Era um barco a vapor. Eu não sei se o rio tinha calado, sabe, ali profundidade para acessar aquele barco, sabe, aquela lancha, sabe, que o Zé Porfírio tinha, eu não sei. Isso foi o que me disseram, rapaz, certo? São 7 minutos de vídeo. Tomando café aqui um pouquinho. Hoje eu já estive na minha cozinha, comi uma banana branca já atacada por formigões ali, sabe? Porra, é foda. E amassei com leite, com canela. No momento me tornei um consumidor de canela, rapaz, aquela iguaria, sabe, que os portugueses iam buscar na Índia, sabe? Porra, bicho, eles não tinham o que fazer, sabe? Armavam embarcações, sabe? E atravessavam o oceano, rapaz, iam bater lá na Índia, certo? Ali, rapaz, na Ásia, certo? Saiam cortando ali por dentro. Eu não sei se eles iam pelo Mar Índico, sabe? Não sei. Rapaz, aí eles traziam canela e traziam outras coisas aí, tá certo? Para vender, rapaz, na Europa, olha, porra. O comércio, tá certo? O comércio, né? O comércio, você tem o comércio e tem a guerra. A, a guerra ela pode ser aproveitada por questão do comércio. O comércio também gera guerra, tá certo? É só o indivíduo querer. Eu voltei a usar hoje um microfone que a minha filha me deu. Filha minha, essa que ontem, sabe, fez uma ligação na hora que eu estava fazendo o vídeo ficou cortado, eu não sei se ficou legal. Mas ontem, rapaz, no vídeo eu vinha trazendo um raciocínio, sabe, falando dos Neandertais, das pedras que os Neandertais descobriram, sabe. Eles descobriram, sabe, depois de verem um fogo caindo numa árvore, sabe, incendiando uma árvore queimada por um raio que vinha, sabe, das alturas. E eles viram aquilo ali centenas, talvez de milhares de vezes, eu não sei, tá certo? Eu não compreendi o processo. Aí eu não terminei a história das pedras. E um tempo aí, sabe, eles no Igarapé ou sei lá onde, sabe, procurando pedras para fazer ali utilidades, fazer ponta de lança, não sei se já faziam lança ou ponta de lança não, ponta de flecha, não sei, não sei. Ou então pedras para molar, sabe, ou sei lá, para fazer alguma coisa ali, para cortar, certo, para usar, para tirar, sabe, pedra mesmo para fazer corte no escuro dos bichos que eles abatiam. Eles terminaram encontrando pedras, um dióxido, não sei se é de fósforo, não sei.
E descobriram ali por acaso que batendo uma na outra saiu uma fagulha parecido, sabe? Parecida com aquela que vinha do céu, sabe? Que batia no pau e queimava, tá certo? E eles começaram ali a fazer conexões, 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 a fazer sinapses, sinapses, sinapses. Aí, rapaz, concluíram que aquela pedra, duas pedras ali batidas uma na outra sobre um monte, assim, um chumaço de capim, sabe? Causava fogo, rapaz, olha. Causava fogo que eles não sabiam direito para que servia, tá certo? Exceto para aquecer o corpo, certo? Eles levavam, quando, sabe, eles conseguiram uma forma de levar o fogo para as cavernas que eles habitavam, sabe? E o fogo ali dava algum calor e aquela coisa toda, tá certo? O que eu quero dizer com isso é que os conceitos na cabeça da gente, os conceitos que permitem, sabe? Os conceitos é a parte de conteúdo das palavras, sabe? A parte de significado das palavras. E eles permitem fazer o pensamento, sabe, sem a fala, depois que você fala usando, sabe, esses próprios conceitos, tá certo? E se dando a falar, e se dando a falar, rapaz, eu não sei. Aí eu cheguei a emendar, sabe, porque veja que esses conceitos também ajudam a formular teorias a respeito do mundo. Aí eu meti o Zé Geraldo no meio, um professor, um cachorro velho, sabe, ele da Universidade de Brasília, que foi convidado para ir numa CPI, não sei por que chamaram o professor, sabe, para ir à CPI, tá certo? E lá a Carol de Tone resolveu, sabe, encarar o cara, sabe, e... Aí foi quando ele disse, não, para, a senhora pertence a um grupo de pessoas que, para interpretar a realidade, a senhora não usa a realidade inteira, sabe? A senhora faz recortes daquela parte que lhe interessa, sabe, para pensar, para analisar, tá certo? A senhora é falsa, a senhora é mentirosa, ele não falou assim, claro. Mas o fato, rapaz, aqui é o seguinte, rapaz, sabe? Tem os apropriadores dos excedentes da produção e do trabalho que pegam tudo na mão grande, tá certo? E tem alguns que usam as palavras, sabe, para também se apropriarem de excedentes da produção, tá certo? É para se apropriar dos que já têm ali o excedente na mão, tá certo? Uma palavra que eu gosto de usar, que eu preciso usar, sabe, mas que eu não tenho costume de usar, é a palavra latifundiário, sabe? Eu não consigo usar a palavra latifundiário, sabe? A palavra latifundiário que dá sustentação às teorias antropológicas, sabe? As teorias depois sociológicas, sabe? As teorias psicológicas. A propriedade, rapaz, sabe? A terra, sabe? A terra. Café. O que eu sei dizer, rapaz, sabe, é que o ser humano ele precisa se alimentar. E para se alimentar ele precisa possuir o alimento, sabe? Ao alimento ele agrega outros produtos, outras substâncias da natureza, tá certo? Mais adiante, nos tempos modernos, esses produtos serão comercializáveis, eu falei de comércio ainda agora, sabe? Serão levados para o mundo das trocas. E nesse momento, sabe, esse espaço de troca se chama mercado, tá certo? E o que é levado ao mercado é a mercadoria. E foi sobre isso que o Marx teorizou, rapaz, a partir de Adão Smith, sabe? E, e era isso que o professor falava, sabe? Nós, humanos, elaboramos teorias, tá certo? Pensamentos, sabe? Hoje, por exemplo, para compreender o mistério da árvore queimando é por conta de um raio que caiu nela, tá certo? A gente elabora, sabe, teorias. Hoje tem explicações. Essas explicações desses fenômenos aí da natureza, a gente vai chamar de ciência, certo? A ciência aí colocada é um espaço de pensamento, de pensamento, de erro e acerto, sabe? E de troca de substâncias, sabe? Faz lembrar aqueles velhos filósofos, sabe? Os alquimistas, tá certo? Querendo desvendar os segredos das coisas, da natureza, sabe? E montavam seus laboratórios. Merlin foi um alquimista. O Merlin, certo? Não sei se o Merlin existiu. Mas existiram Merlins por aí, tá certo? Aqueles filósofos ali, sabe? O,
Como é que te chama aqueles cara, aquele cara que foi levado, sabe, à Inquisição, tá certo? O cara que descobriu, sabe? Que descobriu não, que observando, observando, rapaz, disse, não, pera lá, rapaz, não é a Terra que gira em torno do Sol, não. Digo melhor, não é o Sol que gira em torno da Terra, não, tá certo? É a Terra que gira, junto com outros aí, em torno do Sol, tá certo? Sol que também gira, sabe, em torno da galáxia e assim vai. Que nada no universo é parado, rapaz, tudo tá em movimento, rapaz, sabe? Porra, bicho. Café. Tô com 15 minutos de vídeo. Pois é, rapaz. Aí eu falei, meti a Carol de Tony, meti o professor Zé Geraldo, meti os índios no meio, sabe? O vídeo de ontem eu chamei de piroga. Pra dizer que aí, sabe, no começo, sabe, no começo a gente, com a escola, é na escola que a gente vai adquirindo os conceitos, sabe, o pensamento se forma na escola. Ontem eu estava nas instalações de um banco, onde eu fui tentar resolver um problema, e nesse banco tem uma funcionária chamada Keila, sabe? Gostosona, Keila. Aí, rapaz, tinha um molequinho com a camisa do Paysandu, meu time de massa, sabe? Pelo qual eu tô, sabe? 2 anos ele tinha, sabe? Eu me sentei numa cadeira e a mãe dele estava sentada logo em seguida e ele numa outra cadeira, assim. Lá eu via, pude observar e me chamou a atenção. Ninguém observa essas coisas como eu tive intimidade com o ensino da linguagem, tá certo? Aí eu me pus ali a fazer filosofia da linguagem, rapaz, com aquele molequinho ali, sabe, imaginando ali. Aí comecei a falar com a mãe dele não entendeu muito bem. Talvez pudesse pensar que eu era um pedófilo, sabe? Querendo me apropriar da criança ali, tá certo? E não, eu acho que ela não pensou isso, não. Mas assim, eu tentando compreender, sabe? Então veja que aquela criança ali, sabe? Ela tentando fazer e no certo momento perguntava da mãe dela se ela estava falando comigo, certo? Com um homem, tá certo? E ela traduzia, não era compreensível bem as articulações que ele fazia. Aí depois ele resolveu me chamar de tio, certo? Então aí veja que aí ele já estava com mais informações, sabe? E sabe que os mais velhos homens, sabe, são chamados de tios, tá certo? E veja quando esse guri é de 2 anos, sabe, ele vai entrar no espaço da educação infantil, tá certo? A linguagem vai ser intensificada nele, tá certo? E os conceitos vão se estabelecer com mais firmeza, sabe, com mais solidez, tá certo? E assim a gente passa a dominar a linguagem, que é fundamental, rapaz, na vida da gente. Eu cresci, eu fui leitor de Walt Disney, sabe, das revistas do Walt Disney, sabe? Tinha um personagem, o Mowgli. O Mowgli era um indianozinho, sabe, que se perdeu na selva ali na Índia, sabe? E corria todos os perigos nessa selva, inclusive tinha um tigrão, sabe, que era a fim de comê-lo, sabe, tinha uma cobra, sabe, gigantesca, uma piton, eu acho, sabe, que também era a fim, sabe, de engoli-lo, sabe, essas coisas assim. Mas ele tinha amigos, tinha ursos que eram amigo dele, sabe, e outros animais menores que também eram presas, tá certo, e se uniam ali os fudidos ali, sabe, numa união, sabe, coletiva. Aí eu penso que é dessa maneira assim que se estabelece, sabe, a desigualdade social, sabe, na espécie humana, tá certo? Onde de um lado nós temos os predadores, os que se apropriam dos excedentes da produção e do trabalho e deixam os outros sem nada, tá certo? Em princípio, eu penso que não tem intenção, sabe? Quando eles se apropriam daquilo, eles estão pensando em si, sabe? Eles são seres ali egoístas, tá certo? São seres ali gulosos, glutões, tá certo? Sabe? E avarentos, tá certo? E não estão preocupados ali, sabe? Com outras questões de maldade, tá certo? Assim, contaminados por soberba, por orgulho, por vaidade e ali, sabe, promovendo distanciamentos, tá certo? Eu acho que o distanciamento ele vem depois. Mas o fato é que se estabelece ali imediatamente, sabe, uma distinção entre os apropriadores dos excedentes e os não apropriadores dos excedentes. Essa é a questão.
e esses não apropriadores dos excedentes vão se tornando uma maioria, tá certo? E vão se espalhando, rapaz, no território, vão para as terras distantes, rapaz, porque assim, sabe? Eu não sei, talvez vão para as terras distantes chorar a sua miséria, tá certo? E foi dessa maneira, rapaz, sabe, que de repente eu me encontro ali, sabe? Eu, Ernesto, me encontro ali no Vale do Xingu, tá certo? Ao lado de proprietários de castanhais, proprietário entre aspas, de permissionários, pelo Zé Porfírio, sabe? De permissionários em terras ali, sabe, para fazer extrativismo de castanha, sabe, de castanha e de seringa, sabe, e peles de animais silvestres, essas coisas assim. E junto de outros fudidos ali, pescadores, certo? E ali, sabe? Porque sim, sim e não, não e sim, tá certo? Mas o fato é que a situação ali era uma situação de periferia, era um território de periferia, tá certo? E quando a gente põe esse território dentro do estado do Pará, e quando põe esse território dentro do Brasil, sabe? E quando põe esse território na América do Sul, tá certo? A gente vai ver, sabe, que a velha distinção entre os apropriadores, sabe, os predadores e as presas se marca, se continua, tá certo? A diferença social se estabelece sempre, tá certo? Essa é a questão. E essa situação ensejou a um profeta, sabe, combater, certo? Quando pediu fraternidade na espécie, tá certo? Fraternidade entre predadores e presas, tá certo? Entre leões e cordeiros. No filme Robin Hood tem ali, sabe, ali uma narrativa, sabe, uma história, né, em que o pai do Robin Hood foi um ferreiro, certo? E ele fez uma espada, não sei se foi a espada de Merlin, eu acho que não foi não. Onde nela a Excalibur, não, a Excalibur é outra história, mas nessa aí, sabe? Mas eles estavam no mundo anglo-saxão também. E nessa espada estava escrito assim, rapaz, até que leões se tornem cordeiros, tá certo? Ou é o contrário, até que cordeiros se tornem leões, tá certo? Mas isso não vai acontecer, rapaz. São espécies da natureza, tá certo? E na natureza a gente nasce com individualidade, tá certo? Nasce em espécies, tá certo? Nasce em espécies. E espécies assim, se for guardar todas as proporções, não deixam de ser, de certa forma, as individualidades. Os humanos podem, em relação aos não humanos, formar ali um grupo, certo? E, de certa forma, um grupo é individual, separado, tá certo? De outros ali, tá certo? Os não humanos, tá certo? E assim vai. O diabo é fazer do discurso, tá certo? A ideologia, essa é a questão do ser humano, tá certo? Fazer do discurso a ideologia. O Marx fez a ideologia da igualdade também. Marx pregou a igualdade, sabe? Ele assumiu ali, sabe, a solidariedade que Yeshua pregava, certo? A fraternidade de Yeshua. John Lennon fala de fraternidade, de vizinhança, tá certo? Ai, ai. Tomar café. São 23 minutos. Hoje eu trouxe uma dose avultada de café, tá certo? Não deixei café para amanhã. Mas o fato é esse, tá certo? Que o que está acontecendo, e foi o que eu falei da piroga, tá certo? E falei dos conceitos humanos, falei de linguagem. Mas veja que hoje, para hoje, o que nós tivemos são as velhas histórias requentadas ali, sabe, da Europa, ali do mundo ocidental, tá certo? Em relação ao mundo oriental. A guerra, sabe, que o Trump declarou aos iranianos, tá certo? E que os sionistas, sabe, a guerra dos sionistas contra ali, sabe, contra os libaneses, tá certo? O Líbano é um país, certo? Então se pode falar de guerra ali. O Irã é um país, se pode falar de guerra. Agora chamar o Hamas para porrada e dizer que é uma guerra ali, não tem guerra, tem uma porrada, tá certo? Guerra por território, rapaz, olha, porra.
Essa é a foda, entendeu? Guerra por petróleo, rapaz. Mas na verdade, rapaz, tem uma causa última aí, rapaz, que é a guerra contra a China, rapaz, olha. China que recebeu um escritório da Globo, sabe? E o pessoal diz que o Fantástico, esse domingo que passou, sabe, teve uma reportagem sobre a China, tá certo? Ontem eu vi a discussão no programa do Kiko Nogueira, a live do meio-dia com a Sara Viváqua, tá certo? Eles abordaram essa situação aí. E o discurso que a Rede Globo, sabe? A Rede Globo, que é uma empresa que vive de fazer propaganda, propaganda que tem um conteúdo em defesa da sua classe social, tá certo? E empresa que dá lucro para os donos, tá certo? Eu não entendo, rapaz, como é que uma empresa de propaganda, rapaz, tem assim um produto de valor assim, sabe, estúpido, sabe, como diz o Trump, sabe, incrível, um valor incrível, sabe, a mercadoria da Rede Globo tem, tá certo? E é uma empresa, é mais ou menos assim parecido com o trabalho, com a mercadoria que o trabalhador do esporte vive, do futebol vive, por exemplo, tá certo? Eu não sei se é aquele João do tênis ali, como é que chama? O João Fonseca, sabe? Ele ganha muito dinheiro se vendendo como jogador, sabe, de tênis. Mas o fato é que o mercado e a escassez, aí sabe, a escassez gerado pela falta, como diria Lacan, tá certo? Outro dia alguém me falou do Lacan, tá certo? E ele tem a teoria da falta, tá certo? Que no fundo a teoria da falta é a teoria da atenção, tá certo? O sujeito atribui atenção às coisas, sabe? Porque ele está precisando, tem falta. Aí pula de lá o Schopenhauer e diz assim: pera lá, rapaz, a falta é a fome. O que move a gente é a fome, rapaz. A fome de tudo, não precisa ser, sabe, a fome de banana branca amassada com leite, tá certo? Não é bem assim, tá certo? A fome sim, porque o corpo precisa de alimento, mas o alimento, rapaz, o alimento é tudo, sabe? São todas as coisas, sabe? Estou ouvindo um ruído parecido assim com chuva caindo lá fora, a minha cortina está fechada aqui. Resolvi manter as portas da minha casa fechadas, sabe, por causa do carapanã, rapaz. Olha, eu odeio carapanã, olha. Esses bichos não amam a gente, rapaz, olha aí. Eles agridem, rapaz, e podem trazer porcaria pra gente, rapaz, os carapanãs. Podem trazer a chikungunya, a dengue, sabe? Porra, bicho, a malária, enfim, essas coisas todas aí. Mas assim, aí veja que eu comecei a fazer uma interpretação. Amanhã nós teremos um julgamento, são agora 27 minutos. Teremos um julgamento, não é uma votação lá no Congresso amanhã, lá no Congresso. Sim, são as duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado vão se reunir amanhã sob a presidência do Alcolumbre, o presidente do Congresso, para decidirem um projeto de lei, sabe, sobre dosimetria, tá certo? Aí eu comecei a encarar ali a opinião do Lênio, sabe? E ontem eu escutei a opinião do Serrano, que são dois juristas, Lênio Streck e Pedro Serrano, são dois juristas renomados, sabe? E que caem para o nosso campo, o campo da esquerda, tá certo? Fazem análises ali, sabe? Desfavoráveis à direita e à extrema-direita, tá certo? E o que é o pessoal na opinião? O Lênin ele está desanimado, ele acha, sabe, que ali, sabe, o Congresso vai se manifestar favorável à dosimetria, tá certo? E dosimetria que vai ao Supremo Tribunal, e no Supremo Tribunal os ministros estão desanimados, sabe, e não vão dar de costas, tá certo? E aí é que vem a minha incompreensibilidade, tá certo? Por que eles vão dar de costas, tá certo? Por outro lado, o Pedro Serrano diz não, 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 o que essa dosimetria é uma ofensa muito grande, sabe? Ela é destrutiva demais, tá certo? Ela poderá ser aprovada no Congresso, mas no Supremo, sabe? O Supremo não poderá, porque o que está em jogo é a civilização no Brasil, é o Estado de Direito, sabe? E então ele acha, sabe, que vai prevalecer não a versão política das coisas, sabe, lá no Supremo Tribunal Federal, tá certo?
O direito vai falar mais alto, o direito não vai se deixar contaminar pela política, tá certo? E os ministros ali vão ter culhão, sabe, para rebater, sabe, e manter o Estado de direito, tá certo? E manter a democracia, sabe, e a soberania, e não sei mais o que, não sei mais o que. Rapaz, é o seguinte, para hoje, sabe, acho que tá bom, tá certo? Aí, então, eu falei no começo, sabe, que tem um cara aí, sabe, hoje eu engatei de novo aqui um microfone que eu ganhei, sabe? Não sei se ele vai estar prejudicando a gravação, eu não sei se são 30 minutos, mas eu vou saber já já. Mas ele já começou, sabe, a sofrer a obsolescência, rapaz, programada nele, sabe? Um pregador, sabe, uma parte que o permite ser pregado a lapé, que se permite pregar na lapela, sabe, já foi, já dançou, tá certo? Eu não sei como é que eu vou fazer. Mas ele está aqui pendurado no meu smartphone, eu não sei se vai funcionar, se está funcionando. Mas eu fico por aqui, rapaz, sabe, dizendo que eu sou um caboclo falador, rapaz, Ernesto, certo? Ernesto, que está aniversariando hoje, rapaz, sabe? Veio lá das matas do Xingu, rapaz, sabe? Ali das águas ali do Vale do Xingu, rapaz. É um caboclo beiradeiro, rapaz. Ele tomava banho nos igarapés de Altamira, sabe? E no próprio rio Xingu, rapaz, sabe? O Xingu dava medo, o igarapé ele ia, sabe? Não tinha muito medo não, sabe? Mas de qualquer maneira o cara correu riscos, tá certo? Muitos olhares que ele não viu, não percebeu, sabe? Muitos olhares ali, sabe? Ameaçadores e mal intencionados, sabe? Quiseram, sabe? Fazer bullying com ele, rapaz, sabe? E engolir talvez, rapaz, sabe? Eu não sei. Algum olhar perdido de alguma onça, tá certo? Tem uma parada que eu vou contar depois, quando ele saiu à caça de um passarinho, sabe? Numa gaiola, mas eu fico por aqui dizendo, rapaz, o Ernest é foda, olha. É isso aí, rapaz. Olha, fala, rapaz. Acabou que fala muito da Bom Dia Cavalo, rapaz. Bom dia.